Qual a sua profissão? Eu sou médica. Nossa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E hoje a gente tá aqui com a Natália, que vai tentar responder perguntas pra gente. Vocês vão ver por quê. A gente quer disfarçar conhecimento e entretenimento. A ideia é, a gente vai colocar um som bem alto pra minha mãe ouvir, tá? Ela é minha mamãe. E ela não vai conseguir entender o que a gente tá falando. Ela tem que conseguir adivinhar as perguntas que a gente vai fazer pra ela. Por leitura labial, né? Exatamente. Ela vai poder olhar pra gente. Então vamos escolher a música. Na verdade, você já escolheu, né? É, a gente já escolheu, a gente escolheu Sepultura. Tá alto. Está alto. Ela é boa nisso. Qual o seu nome? Meu nome é Natália, Qual a sua idade? tenho 49 anos. Ai, gente, é muito bom. Com que idade você teve o seu primeiro celular? Agora foi difícil. Ó, com que idade você teve o seu primeiro celular? Meu primeiro celular, eu tive o meu primeiro celular, já estava na residência. Eu terminei a residência aos 26 anos, em torno de 26 anos. Vai lá. Com quantos anos você teve seu primeiro computador? Com quantos anos eu tive meu primeiro? Computador. Meu computador foi antes do meu celular. Eu comprei em 12 prestações um PC. Foi logo que eu entrei na residência, eu tinha 24 anos. Tem uma grande, tem uma grande. Pera aí. A 5. Essa vai ser Nossa, difícil. ó, vamos ver. Quais as principais diferenças no ensino da medicina de quando você era aluna para agora? Agora, essa vai ser difícil. Quais as principais diferenças No ensino da medicina no ensino da medicina de quando você era aluna para agora? de quando eu era aluna para agora? É, exatamente. Pode tirar. Ah, que bom! O alívio. Olha só. Eu tô ouvindo. As principais diferenças. Pode ser com viés tecnológico É. também. Na verdade, eu nem acho que seja viés tecnológico, que algumas. Logo que você entra na faculdade de medicina, as matérias que você faz inicialmente, ainda no Brasil, você se utiliza de coisas arcaicas, por exemplo, Até cadáveres que você disseca. São diferentes de bonecos. São diferentes desses bonecos virtuais que tem na China, por exemplo, para estudo da medicina, que eles se prestam para alguns tipos de aprendizado, mas não para todos. Você tem que ter algo de vida real. Então, assim, no início, você é muito literal em medicina, é osso, é lâmina de histologia. Apesar de termos evoluído no conhecimento da fisiologia, da farmacologia, da genética, as coisas terem evoluído e hoje sabermos mais do que antes, e é claro que nisso tem um componente tecnológico, eu penso que a principal diferença é a postura do aluno. Ao contrário do que você imaginaria que o aluno hoje seria mais proativo porque ele tem mais informação, o que eu noto hoje é um aluno mais apático. Porque ele é consumidor da informação. Exatamente. Nós éramos mais proativos, exatamente pelo contrário, porque a gente tinha menos informação. Você tinha que correr mais Você atrás. tinha que correr atrás da informação. A gente costumava brincar que a gente era rato de hospital, porque era onde estavam as informações. Então hoje, como tudo vem muito fácil, eles não são proativos, apesar do conhecimento estar a 2 centímetros da mão dele. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade foi no 4º período. Eu fui para Fiocruz e nós usávamos, eu não sei se vocês conhecem, o Index Médicos. E nele você tem uma coisa gigantesca, literalmente. Você quer estudar uma doença e você procura lá. E no caso, L eu tenho leishmaniose. Aí ali na frente tinha todos
periódicos onde havia sido publicado qualquer coisa sobre leishmaniose. Aquilo era atualizado anualmente. Nossa! E você ia em prateleira por prateleira procurando aquilo, quer dizer, dava um trabalho descomunal. E aí a gente fazia pequenas fichas com pequenos resumos dos artigos para que você não se perdesse. Hoje nós temos bases, a melhor base médica chama-se PubMed. Digita lá em 2 segundos, eu tenho tudo que foi publicado no mundo depois que o PubMed passou a existir. Aí dá Ctrl+C, Ctrl+V e Pode. é o seu trabalho. Mas aí vem um outro problema. Ficou fácil demais também. Tá parecendo que eu sou a favor da dificuldade? Eu sou realmente a favor da dificuldade. Eu acho que se não for um pouco difícil, se não te der um pouco de trabalho mental, você não grava. Quando você constrói o seu conhecimento, ele fica, porque você construiu. Não adianta você ter aula com Einstein e ele te falar tudo sobre relatividade. Se você não construir o seu conhecimento, corre o risco de você sair dali e tirar assim, um belo 0 na prova de relatividade. Talvez a coisa que mais exemplifique isso é uma frase que, se eu não falo besteira, do Isaac Newton, é que ninguém ensina nada para ninguém. Eu tenho um professor que acabou de se aposentar, que discorda de mim, então ele fez muitas aulas com muitas metodologias alternativas. Esse professor é um grande professor, professor Marcos Bastos, um grande entusiasta de novas metodologias. Tem vários nomes, Flip Class, uma série de coisas, ensino reverso e tal. E por incrível que pareça, os alunos vinham reclamar comigo. Não, eu quero, professor, aquela aula que você vai lá, dá a aula, aí eu vou e pergunto, eu vou e tiro a dúvida na hora. Desde que foi em Leiden que inventaram o ensino da medicina na beira do leito, e não mais aquelas aulas expositivas, onde todo mundo ficava só olhando, e sim começaram a ficar na beira do leito ouvindo o que o paciente tinha a dizer. Eu ainda acho que essa é a melhor forma de aprender medicina. Não é num software, não é em nenhum lugar. Eu acho que medicina, não que ela vá contra a tecnologia é maravilhosa, principalmente do ponto de vista diagnóstico. Hoje a gente tem ressonâncias com milhares de canais que reconstroem praticamente o corpo, mas se você não sentar e não tiver ouvido para o paciente, você começa tudo errado. É uma ciência muito humana. Exatamente. É uma ciência que é per si a ciência mais humana que tem. Sim. E ela tem que começar assim. Ela pode terminar numa biópsia que um software vai ler. Sim. Mas se ela não começar assim, ela vai começar errado e você vai trilhar o caminho errado. Medicina, para mim, a matéria mais importante em medicina é semiologia, que é a arte de entender os sinais e sintomas do paciente. É a arte de você ter empatia, é a arte de você saber perguntar e transformar aquilo numa hipótese diagnóstica que depois pode virar uma ressonância, uma tomografia, o que for. Mas eu não estou indo contra de jeito nenhum a tecnologia, não me entendam mal. Eu estou, na verdade, dizendo que se você não parte desse princípio, você vai fazer uma péssima medicina. Você vai ser um indivíduo que vai gastar o dinheiro, e eu estou falando do Sistema Único de Saúde, que eu confio nele, que funciona, sempre trabalhei nele. Você vai gastar esse dinheiro errado e não vai fazer o melhor para o seu paciente. Nessa questão da semiologia, de você conseguir entender o paciente tudo, você acha que é possível ter um atendimento remoto do paciente? Essa ideia do web medicina? Sim, com certeza. Nós até fizemos um trabalho sobre telemedicina. Existe e resolve muitos problemas, principalmente com especialidade. Por exemplo, você está na minha cidade natal, lá em Brás Pires, que tem 5.000 habitantes, 2.000 na cidade. Você tem um médico lá generalista, não faz nenhum sentido você colocar um indivíduo lá que não seja um generalista. E aí ele tem uma dúvida com relação a uma especialidade. Ele agenda uma consulta em telemedicina, isso já existe. Então, várias localidades no Amapá, no Acre que existe. Programa com informação, aqui tem informação! E o médico
tá? Juntamente com o paciente, ao lado dele, tiram as dúvidas com ela com relação à especialidade. Aí você consegue triar e diminuir o número de pessoas encaminhadas desnecessariamente. Você já resolve com o especialista. Então, além da consulta com o especialista, você também tem laudo de exame. Por exemplo, numa ambulância, isso existe em São Paulo. Tenho quase certeza que é na Beneficência Portuguesa, não tenho certeza absoluta. O indivíduo que foi atendido com uma dor torácica, o paramédico já faz um eletro e imediatamente tem alguém de plantão olhando aquele eletro e já orienta esse indivíduo, ó, leva ele para tal lugar, não leva, fica calmo, tranquilo, não é isso, não é aquilo. Isso também acontece com suspeita de acidente vascular encefálico, que são urgências, que você já tem um neurologista de plantão na telemedicina para isso. Em Uberlândia tem a maior empresa de telemedicina para diagnóstico do Brasil. Então isso funciona muito bem e isso democratiza a medicina. Você consegue colocar o médico na atenção primária, fazendo o primeiro atendimento, que resolve 80% dos casos, mas aqueles 20% que ele não consegue resolver, você ainda consegue triar para saber se vai precisar realmente ser removido de cidade. O SUS tem manual de telesaúde e telemedicina. O SUS tem muitos manuais maravilhosos, só manuais. Ninguém segue, Mas porque eles não implantam. A gente precisa de organização e melhor gestão do SUS, que sempre funcionou. Pirâmide renal, pelve renal, esse é muito macro. Isso é o que fica do lado de fora. A gente em geral ou põe na roupa mesmo, mas em geral a gente coloca uma bolsinha. É por dentro do rim, mas é muito macro. Você não vê o néfron, que é a principal estrutura do rim, que são milhões de néfrons.